Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso, um canal que trata de BIM e de outras tecnologias. Quem gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje vamos falar de um tema que já falamos aqui no podcast, que é de inteligência artificial. Mais precisamente, dessa vez, vamos falar do uso da inteligência artificial aplicada a projeto. E para isso vou falar aqui com o arquiteto Alexandre Kuroda. Alexandre é formado pela Mackenzie, também tem um mestrado pela Architectural Association em Londres, trabalhou na Zaha Hadid, ele é o CEO, um dos co-founders do ArcGen, que também daqui a pouco ele vai mostrar para a gente o seu funcionamento. Foi professor também na Belas Artes de projeto algoritmo. Muito obrigado, Alexandre, por ter aceitado o convite aqui de estar aqui conosco. Obrigado a você, Rogério. É um prazer te rever. Se encontrou aqui em São Paulo, né, no evento da Zigurate. E obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar participar aqui do BIMverso. Espero aí que a gente traga ali, enche os olhos e a gente traga aí bastante informação e cultura legal relacionada aí ao que a gente anda aprontando aqui, tanto em arquitetura quanto nessa tecnologia, né, emergente. Maravilha, maravilha. Eu queria, como a gente diz no popular, começar pelo fim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, já que nós temos a inteligência artificial aplicada ao projeto, falasse um pouquinho de o que faz a solução de vocês chamada de ArcGen. E aí depois a gente volta e fala do começo da história. Mas só para dar um gostinho do pessoal que está nos ouvindo, de que exatamente a gente vai tratar. O que faz o ArcGen? A ArcGen é uma empresa que a gente fundou há 4 anos e nós automatizamos, né, o processo de concepção de projetos de arquitetura. Tem dois produtos, né, o ArcGen Layouts. Então, Layouts, ele automatiza a concepção de layouts arquitetônicos, né? Então, espacializar, né, zonear, espacializar cada elemento que a gente trata aí, né, nesses projetos. Em outra escala, né, então a gente trabalha em várias escalas, do micro para o macro, e no macro está ali o viabilidade, né, o ArcGen Buildings, que usam os mesmos algoritmos aplicado à concepção de estudos de viabilidade, né? Então, estudos de massa de edifícios dentro dos terrenos. E agora aí a gente está já há 4 anos, acabamos de ser investidos ali, estamos pisando no acelerador, estamos aí aprontando o mercado. Legal, muito bom, obrigado. Então, tendo só esse panorama inicial, porque pode ter alguém que ainda não ouviu falar da plataforma, então agora já sabe que utiliza aí alguns recursos de inteligência artificial para este fim. E, então, Alexandre, agora sim, voltando um pouco do começo, como é que foi esse teu primeiro envolvimento com essa questão da inteligência artificial para projeto? O que te despertou para atacar essa linha de raciocínio? Tu foste direto para isso ou antes tu chegou a passar por outros sistemas, uma vez que tu já dava aulas de projeto algoritmo, né? Imagino que você antes passou por uma programação visual, por uma questão mais assim. Estou certo? Tá corretíssimo. Então tudo começou com um choque de monstro que eu tive ali ao me atirar no meu mestrado, né? Como você falou ali na Architectural Association, eu fiz o curso do Design Research Lab, que é um curso super especulativo, criado ali pelo Patrick Schumacher lá pelos anos 2000, né? E ele usa, e não é a parametrização que a gente está acostumado a ouvir, que é essa parametrização ligada a BIM, né? Ou essa automação automação do projeto em si, né? Em termos de plantas, códigos, elevações, planilhas, né? Não é nada relacionado a isso. É um curso bem especulativo que se propõe ali a usar esses modelos não lineares, computação bem assim, viajante, no final das contas, né? Para se conceber projetos de arquitetura, né? O meu projeto, só para você ter uma noção de quanto viajante era isso, era usar
mud cracks, né, a fissura que se dá em lamas, né, o negativo delas, para se criar estruturas de arquitetura, levando isso até as últimas consequências. Então a gente estudou desde o comportamento, a gente simulou esse comportamento no computador e foi escalando a aplicação disso até a escala do edifício, né? Isso tudo aí despertou aí o meu interesse e minha paixão aí, né, por o uso, né, de algoritmos em arquitetura, né? E aí, na consequência disso, foi o convite aí do próprio Patrick, né, que mandou esse curso, né, e ele estava lá acompanhando esse projeto para trabalhar na Zaha Hadid, né? Então, fiquei aí por mais 3, 4 anos, né? E depois de ter aprendido, né, lá a gente usava bastante algoritmo para racionalização das geometrias, né? Já que aquelas geometrias da Zaha são famosas ali por serem bem não usuais, né? Trabalhei bastante com isso na concepção de projetos, e aí quando estava o suficiente, eu vi aquele processo repetindo, e já tinha incorporado matado minha curiosidade, né? Voltei para o Brasil e comecei a dar aulas, né, aqui de algoritmos e de projetos, né, belas artes, né? Fui me envolvendo e fui lá que eu conheci o meu sócio, né, o Thomas Takiushi, que ele, por outro lado, ele já era um garoto de programa, já mais antes do que eu, né? Ele já usava algoritmos desse tipo desde o começo da faculdade, né? E, enfim, a gente fez várias parcerias de projetos, né? Até que surgiu essa oportunidade de criar a ArcGen, né? Eu até digo que a ArcGen foi uma startup às avessas, né? Que geralmente as startups, você chega com uma ideia de um produto e lança ele para o mercado, né? E daí você vai buscar financiamento, esse tipo de coisa, né, nesse modelo mais clássico. No nosso caso, não. Então, o nosso maior cliente, que é o Bradesco, veio atrás da gente, atrás dessa solução. Então, é um produto que acabou, né, buscando a gente, né? E agora a gente está aí há 4 anos seguindo por essa linha, né? Que começou ali pelo design paramétrico, né? E o próprio design paramétrico ele tem muitas abordagens que já usavam inteligência artificial, né? Inteligência artificial pode ser considerada várias abordagens, até o que a gente está fazendo hoje, né? Que é combinar várias abordagens de inteligência artificial com design generativo, né? Combinando o que a gente entrega hoje aqui na ArcGen. Legal. E o próprio sistema, então, ele começa com a parte de parametric design, né? Ele começa vocês utilizando ali Grasshopper e todas essas ferramentas para poder gerar os resultados. E só depois que você incorpora a inteligência artificial? Vai tudo junto, né? A gente faz uma salada de approaches, né? De abordagens, né? A gente... como a gente tem essa experiência com a arquitetura, né, a gente sabe muito bem como que o processo de arquitetura se dá, né? E como a gente também tem esse conhecimento sobre algoritmos usados em arquitetura, né, a gente sabe abstrair bem, né, como que a gente pode algoritmizar esses problemas, né? Então, o que a gente faz é encaixar o nosso processo, né, a nossa solução nesse processo todo, né? Então, posso até mostrar aqui com mais detalhe na apresentação. Então, eu vou até tomar licença aqui para apresentar. Fica mais claro aqui se eu apresentar de maneira gráfica. Então, falando um pouco do problema específico da ArcGen, a gente trata aí de uma ineficiência, né, do trabalho e da arquitetura e urbanismo tradicional, né, por ser, né, um serviço, né, que é muito manual. Mesmo se usando Revit ainda, e essas automações, a concepção desses espaços, né, a forma como você cria esses espaços, ela é manual. Ela é muito imprecisa por ser manual, muito burocrática, assim vou mostrar ali na frente, né, e por conta de tudo isso, muito demorado. Isso aqui é um esqueminha de como a gente trata ali a concepção de problema, né? Então a gente precisa no primeiro passo, entender o problema do cliente. No segundo passo, na tentativa e erro, né? Tentar todas as opções de projeto, né?
disso ter um feedback loop, né, modelando e desenhando ele, dando mais precisão a esse desenho junto com o cliente, né? E depois isso ainda gerando os projetos, né, para se criar os desenhos técnicos, né, que aí jogam para os complementares, e aí documentando todo o projeto, né? Isso tudo é um problema enorme que é um gargalo para várias empresas, né? O nosso maior cliente, vocês vão ver que tem uma perda enorme nesse processo. Então, a nossa solução, né, é gerar projetos, né, de arquiteturas em segundo. A nossa solução, então, ela é baseada numa IA generativa, né, que ela entende aspectos do cliente, né, e associa com todas as restrições usuais de arquitetura, né, em termos de conformidades com a BNT, ou mesmo coisas que a gente aprende na faculdade. Uma segunda parte, que é uma documentação automática, né, desses projetos, gerando todas as tabelas e atualizando os modelos, né? Quando é feito em 2D, a gente cria essas tabelas manuais, exportando isso em 2D, ou quando é no Revit, por exemplo, a gente atualiza esse banco de dados, né, desses projetos, né? E, por fim, o terceiro e último dashboard, né, que é o painel de informações, talvez seja o mais relevante, né, é que você compara todas as opções possíveis com todas as métricas necessárias para que você tome a melhor decisão de projeto. Isso vai ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais para frente, né? Então, aí, a gente automatizando a arquitetura, né, projetos de arquitetura, sob medida para os nossos clientes, utilizando inteligência artificial, né? E dessa forma, a gente facilita aí os negócios de bancos, redes varejistas, incorporadores imobiliários, né, que sofrem com essa velocidade, com essa imprecisão, né, e principalmente com a falta de escalabilidade desses serviços tradicionais. A gente atua em duas escalas, né, como disse no começo. O primeiro é o ArcGIS Layouts, né, que surge da dor de se aprovar esses layouts de arquitetura, né? Então, a gente está desenvolvendo uma solução que funciona assim, né? Então, tudo começa se importando no levantamento do imóvel, né, para dentro da nossa ferramenta, né? E aí, definindo, né, o estilo do projeto, o programa arquitetônico, né, os itens que compõem esse projeto, né? Então, desde a quantidade de gerentes, caixas eletrônicos, todo o programa arquitetônico, a gente algoritmizou no back-end toda a forma, né, o manual desse cliente em termos de arquitetura esperada, né? Em um clique, o nosso cliente aciona essa ferramenta, né, que concebe todas as opções de projetos de layouts possíveis, né, com os algoritmos de aprendizagem por máquinas que a gente desenvolveu. Todos esses projetos, né, como eu falei lá no começo, eles são apresentados e ranqueados, né, segundo critérios do próprio cliente, né? Essa é a tela, né, a apresentação, né? E dessa forma, né, com essas métricas, o cliente sempre escolhe o melhor projeto possível, né? Exportando essa escolha em PDF, AutoCAD ou BIM, no caso do Revit, para esse cliente, né? Significa, além das planilhas, né, que é um modelo 3D que permite uma compreensão mais fácil do projeto, isso facilita a aprovação do projeto, acompanhado ali, como eu falei, da geração automática de folhas técnicas, né, com plantas, tabelas, cotas e carimbos, né? E dessa forma, a gente entrega o projeto em nível de projeto de arquitetura completo. Números que eu acho que vale a pena trazer aqui desse cliente, relatados por ele, né, é uma redução de tempo de aprovação desses projetos de meses, né, para menos de meio dia, um aumento na quantidade de opções desses projetos para mais de 10, quando um arquiteto tradicional ele vai te trazer no máximo 3 opções, e se você precisar de mais opções, ele cobra a mais por isso, né? Nossa ferramenta entrega todas as opções possíveis, né? E no caso desse cliente, trouxe aí uma economia de mais de 30 milhões de reais por ano, por conta aí dos 4 mil imóveis que eles têm no Brasil para gerenciar. Em outra escala, a gente tem o nosso ArcGIS Buildings, que surge da dor, né, de se aprovar rapidamente, né, estudos de viabilidade e edificações, né? Então, a gente criou um sistema de design arquitetônico generativo, né,
onde a gente parametrizou e equacionou todas as restrições urbanas, né, como os recuos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, o gabarito, o programa arquitetônico, os apartamentos dos nossos clientes, né? A gente entende que é muito importante, né, a representação da qualidade do incorporador que se imprime ali no projeto de arquitetura. Então, a característica, né, do cliente está primordialmente colocada ali no projeto de arquitetura. Então, os seus acessos, as suas áreas comuns, a sua circulação de veículos e as vagas, né? A gente juntar tudo isso com a inteligência artificial que a gente desenvolveu, né, que opera e aprende, né, combinando com os critérios dos clientes, nossos clientes, né, concebendo e identificando as melhores opções. Tá? E assim como o ArchiGen Layout entrega todas as opções de implantação nesse caso possível. Nesse caso aqui, a gente integrou aqui com o ArchiCAD, né? O nosso software ele é agnóstico, né? A gente integra com Revit, AutoCAD, ArchiCAD. Esse cliente relatou ali uma redução de tempo desses projetos, né, de dias para poucos minutos, um aumento na quantidade dessas opções de projeto para mais de 5, e um aumento de 5 pontos em média, né, comparado nas notas, né, com os projetos dos já construídos, né, nas provas de conceito que a gente rodou com ele, levando em consideração os critérios de qualidade da implantação, né, como menor área pavimentada, a circulação de pessoas, né, veículos, né. Esse estudo só é possível pelo nosso time, né, então, como você já falou um pouquinho de mim, né, falar um pouquinho do Thomas. O Thomas, ele é meu sócio, ele é mestre em Big Data aplicado ao urbanismo, né, pela Mackenzie também, né, arquiteto pelo Mackenzie também, e foi arquiteto ali em projetos de grande destaque no Barco Arquitetos, né, e também foi docente ali de BIM na Federal do Paraná. E é legal também comentar aqui, aliás, sobretudo nós, né, o nosso time, né, a gente está com um time de mais de 25 pessoas, que é um misto ali de arquitetos, desenvolvedores, né, que sabem traduzir problemas de arquitetura para algoritmos, né, e programadores de fato, né. Então aqui dentro a gente tem esse ambiente bem rico ali de discussões, né, fora o pessoal de front-end e back-end, né. Tudo isso já foi reconhecido aí pelas nossas parcerias, né, então a gente tem aí o suporte da NVIDIA, né, na parte de inteligência artificial, a gente é apoiado aí diretamente pelo Autodesk, para a parte de integrações ali com modelos BIM ou AutoCAD. Nós fomos também subvencionados e escolhidos, né, para o PIP Fase 3 da FAPESP. E a gente, como falei ali, a gente acabou de fechar, não, foi em setembro do ano passado que a gente fechou a nossa rodada de investimento Seed, né, que aliás foi até overbooked, e com clientes ali, né, o Bradesco, Scala Data Centers, Ribeirão Caran. E para fechar, né, a arquitetura é feita por inteligência artificial, reduzindo custos, né, em até 40 vezes, e produzindo projetos mais eficientes. E a missão da ArchiGen, né, que é se ter uma arquitetura estratégica, né, devolver o protagonismo à arquitetura. Palavra difícil. A arquitetura já foi considerada muito um protagonista, hoje em dia ela está sofrendo, né, de marginalização, né. Então a nossa ideia é devolver o protagonismo à arquitetura, né, de modo que ela seja estratégica e não operacional. É isso. E aí agora, Alexandre, eu queria discutir contigo alguns pontos. Foi claro o que a plataforma de vocês faz. E aí eu queria ver contigo assim, algumas situações que sempre vem à tona quando a gente fala da utilização desses recursos para fins de projeto, principalmente. Quando a gente fala de BIM, por exemplo, em várias discussões que a gente tem na universidade e principalmente com projetistas, com arquitetos que já são da velha guarda e tal, e que isso nada tem a ver com idade, né? Muitas das vezes o cara é mais a mentalidade do que a idade, sempre é batido na tecla do processo criativo. Não, porque isso vai prejudicar o processo criativo, porque não sei o quê, e eu sempre tenho um discurso para fins de BIM.
de que aqui a gente não fala do processo criativo, a gente está falando muito mais do processo de desenvolvimento daquele projeto para chegar na obra com muito mais qualidade, com muito mais eficiência e que ele sirva para a obra muito, muito melhor, né? Tenha muito mais qualidade para isso. No caso, trazendo para o ambiente da inteligência artificial, existia uma conversa há um tempo atrás, até o surgimento, vamos dizer assim, das últimas inteligências artificiais, como o ChatGPT para cá, vamos dizer assim, que nós da área criativa estaríamos protegidos. Por quê? Porque esses sistemas iriam atacar principalmente aquelas coisas de processo repetitivo ou que tivesse uma série de regras e tudo mais, e aí colocava várias profissões no meio disso, mas tirava desse rol de profissões, tirava sempre o pintor, o arquiteto, o criador de alguma coisa. Por quê? Porque essas inteligências não chegariam lá. O que a gente viu nos últimos anos foi completamente o contrário. A gente viu Midjourney fazendo imagem, a gente viu várias, a Soya, uma coisa assim, que faz vídeo com uma qualidade gigantesca. A gente viu inteligência artificial fazendo música, colocando palavras na boca que a pessoa nunca disse. Então a gente viu aplicações que vão muito mais além do que meramente agilizar um processo que era repetitivo. E aí a minha dúvida para ti é o seguinte: tu acha que isso de alguma forma põe em xeque aquilo que para qual a gente estudou, né? Fazer arquitetura, ela chega a comprometer o que nós fazemos, ou eu devo olhar para isso como um copilot, como uma coisa que vai me ajudar a potencializar aquilo que eu já faço? Perfeito. Obrigado, Borges, pela pergunta, cara. E obrigado pela qualidade aí da pergunta nos dois sentidos. Eu concordo com você da especificidade, né? A que fim se deve ali o BIM, né? Na minha experiência, ele realmente, né? Ele é um gestor de desenvolvimento do projeto, assim como você falou. Ele é um banco de dados, né? Ele ajuda a gente a compatibilizar os projetos, né? E, de fato, para fazer criação de projeto nele é muito difícil, né? Inclusive, na minha experiência como professor, todos os alunos que chegavam para mim já com aqueles esboços iniciais em BIM, eu falo, cara, isso vai dar merda. Tipo, não faça isso. E aí tinha os teimosos que insistiam, e geralmente eram esses que bombavam, porque geralmente ele não foi feito para isso, né? Ele é um grande banco de dados da gestão de projeto, né? Uma vez que o projeto está bem definido, você precisa ali dar com exatidão ali as definições, né, de largura de parede, de tudo, né? E ali que eu acho que é onde o BIM brilha, né? Mas antes disso, realmente, né, ele acaba, na verdade, até atrapalhando, né, o processo de concepção. E aí, falando de concepção, né, e o processo criativo, eu acho que dá para se entender de duas formas, né? Se você entender a arquitetura meramente como algo operacional, que ali você só tá criando espaços genéricos, né, e sem conteúdo, ou alguma coisa repetitiva, né? Dessa forma ela se torna assim uma ameaça, né? Tá? Mas por outro lado, se você olhar a arquitetura e, na verdade, pelo seu coração, né, pelo que é, né, a arquitetura ela serve para dar mais sentido aos espaços, né, para aglutinar a maior possibilidade, né, de intenções de espaço, né, que tire as melhores qualidades ambientais, né? Então desde insolação nos ambientes, né, desde visões, né, de vistas para monumentos ou áreas abertas, ou se está olhando para, né, enfim, é uma infinidade de
né, de qualidades que a gente tenta imprimir com o projeto arquitetônico, né? E assim como eu tentei colocar ali na apresentação, é um esforço imenso, né? Porque a gente faz tudo isso na tentativa e erro, né? Tradicionalmente, a gente vai lá no corte, né? A gente tem uma ideia, esboça isso no implanta, aí depois disso vai ver ali no corte para ver se está numa altura legal, e ali daí putz, fica uma merda, e você volta lá atrás e tenta de novo, né? É um processo altamente desgastante, né? Sim, eu gosto disso, né? Porque eu sou arquiteto por paixão, mas eu entendo que existe uma limitação ali. Mas, por outro lado, os conceitos, eles são hiper claros, né? Onde eu quero chegar. E se a gente consegue algoritmizar essas intenções, né? E essas intenções, elas são muito particulares do processo criativo de cada arquiteto, né? Então, cada arquiteto, ele, de certa forma, ele é restringido, né? Pelos dois braços que ele tem, né? Ao tentar expressar os conceitos arquitetônicos ou a criatividade dele pelo método tradicional, né? Que é na tentativa e erro. O que eu vejo aqui de possibilidade, e essa é a missão da ArcGen, é de trazer a possibilidade para que as pessoas, né? Todo mundo, no fundo, é um pouco arquiteto, no final da funda, né? Aqueles mais arquitetos são aqueles com mais intenções, mais sabedoria de como trazer mais qualidade para os espaços, talvez aqueles um pouco menos, aqueles que têm um pouco menos de domínio sobre isso, né? Mas as intenções estão ali, claras, né? Se elas conseguem expressar isso de maneira algorítmica e fazer com que uma inteligência artificial possa combinar, né, todas essas ideias e todas essas possibilidades, né, do que ela pensou conceitualmente e trazer para a pessoa, tá? Isso, para mim, eu acho que é um avanço enorme para a arquitetura, né? É um ganho para a arquitetura. E dessa forma que a gente vê a ArcGen, né, como um possibilitador desse tipo de arquitetura, né, que tem essa missão difícil, né? E, Rogério, não é fácil, né? Fazer o que a gente faz, né? Algoritmizar desde restrições de NBR, normas, até a preferência do cliente sobre, gosto do móvel mais perto da janela, mais longe da janela, mais orientado de uma certa maneira ou de outra, é um desafio enorme, né? Mas, de todo jeito, é possível, né? E é isso que a gente tem conseguido aqui na ArcGen, né? Então, a nossa missão está ligada muito mais a esse segundo entendimento da arquitetura, né? Uma arquitetura que não é operacional, né? Que ela é estratégica, né? Que ela traz aí de volta o protagonismo na arquitetura, né? Que por muito tempo aí a gente, especialmente aqui no Brasil, a gente sonhou aí com as possibilidades da arquitetura ali nas curvas do Niemeyer, né? Ou na capital produzida ali pelo Niemeyer. Isso foi se perdendo um pouco, né? E eu acho que a missão da ArcGen é resgatar, contribuir para esse resgate da arquitetura, né? Para que ela seja um instrumento de qualidade de vida, né? De empoderamento dos arquitetos, de trazer espaços melhores. Legal. Nesse sentido, então, alinhando a tua resposta ao que a ArcGen faz, vocês prestam o serviço e não fazem, por exemplo, assinatura da plataforma. Pelo que eu entendi, vocês são contratados para prestar o serviço de adaptar a realidade daquele escritório ou construtora ao que vocês já produzem enquanto produto do ArcGen. Seria isso? Isso. Né? Nesses 4 anos aí, a gente desenvolveu aí um arsenal, né, de algoritmos que resolvem em projeto de arquitetura. Então, o que a gente faz aqui no momento, nossos clientes, geralmente, no momento, ele está ligado a clientes que têm uma alta demanda, né, por projetos e um tipo específico, né, de projeto, por exemplo, o Bradesco, por exemplo, né? Então, eles têm 4.000 agências aqui no Brasil e eles têm um manual de arquitetura até para manter a coerência da marca, a identidade da marca, né? Então, eles têm esse desafio enorme. Então, a gente pega esse arsenal todo e vai combinando ele para ajustar, né, de acordo com as necessidades, o entendimento
desse cliente, né? E aí, ao final dessa customização, o cliente mesmo opera a nossa ferramenta, né? E a nossa interface, toda ela é customizada, altamente customizada para o cliente, para que ele tenha a experiência mais fluida e econômica possível, né? E nisso está agregado ali, a gente tem também, né, por exemplo, sessões ali que a gente vai qualificando os projetos, dando notas para eles com os clientes, né? Então, os projetos acabam sendo ranqueados seguindo os critérios desse próprio usuário, né? Naquele painel de escolhas das opções, né? E dessa forma a gente entrega ali uma experiência de arquitetura, né, bem interessante, né? E eu acho que chegando mais perto da nossa missão ali, né? De chegar ali nessa algoritmização da arquitetura. Por fim, assim, a gente quer chegar, né, numa solução que seja aplicada, seja disponível para todos, né? Mas a gente entende que, já que o problema da arquitetura ela é tão difícil, né, é um desafio enorme, né? A gente preferiu trilhar esse caminho aí dessas grandes empresas que tem um jeito de fazer arquitetura, né? Então é um conceito que tem essa forma de se adaptar a contextos diferentes, né? E aí entendendo a arquitetura dessa forma, e aí, passo a passo, chegando ali nessa missão de generalizar e abrir a ferramenta para o público maior. Não, perfeito. E eu acho uma ótima abordagem, porque esse tipo de arquitetura é repetida, isso é ótimo para o sistema, porque você vai pegar um conjunto de normativas ou diretrizes que ele já tem montado, né, que vem desses manuais, etc. E a gente então vai treinar a máquina para que ela possa compreender aquilo e parametrizá-la a esse favor. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu e mais 2 amigos fizemos uma proposta também a um banco nesse mesmo intuito. Eles me procuraram e era para fazer isso, não era Bradesco, era outro banco, e era para fazer justamente isso, né? A minha área de investigação é sistema gerativo, né? E também desses 2 amigos. Um é meu orientador do doutorado e o outro é um colega também daqui do doutoramento. E a gente fez também uma proposta que é basicamente isso que você acabou de relatar, é pegar o manual e transformar esse manual em algo que possa ajudá-los a fazer com muito mais rapidez esses estudos, né? Aí, Sim. isso me vem uma outra pergunta. Você acha que fica claro que para esse tipo de edificação, a aplicação é perfeita. Mas você acha que ele para por aí? Ele tem essa limitação? Ou a gente consegue fazer para todo e qualquer tipo de arquitetura? Eu conseguiria colocar isso para fazer algo que tem menos amarras, vamos dizer assim, né? Porque uma agência bancária tem muitas amarras. Um edifício residencial tem em virtude da padronização que a própria construtora cria para facilitar o seu processo de construção, né? Então, algumas edificações dessas, indústrias, têm muitas amarras em função de normas, segurança, etc. Mas outros tipos de arquitetura já não tem tantas. Vai ter em termos de limitações urbanísticas e questões assim, mas do ponto de vista da arquitetura ela é muito mais solta. Tu acha que para esse tipo de arquitetura é possível também chegarmos a um sistema assim? A gente está, agora com o ArcGen Buildings, a gente está testando, né? Isso. Então a gente tem uma versão agora que a gente está lançando agora em meados agora desse ano, né? A gente está trabalhando, correndo atrás dele, que é um implantador de edifícios no conceito do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Tá? Então, já teve nos planos inicialmente, né? A gente já está trabalhando com a adaptação dele para terrenos acidentados também. Mas o primeiro teste ali para entender, né, essa complexidade toda é para isso, né? Então, a gente algoritmiza, a gente tem uma squad ali já dedicada a fazer customizações mais mínimas, né, que é entender, então, o produto imobiliário do cliente, né, aplicado a esses contextos, né, e ali fazer com que a nossa inteligência artificial produza os projetos para Minha Casa Minha Vida em terrenos planos.
Isso, a gente está fazendo isso por testes, Rogério. Os times sabem muito bem, porque a gente sabe que a complexidade não É tudo muito novo. é tudo muito novo. A gente sabe que a complexidade vai aumentando porque né, as possibilidades de arquitetura são infinitas, né? Então, enfim, existe isso, né? Mas, por outro lado, eu acho que seja possível também, né, implementar outros modelos de inteligência artificial agregadas às nossas, que possam entender ao perfil do cliente, né, e operar nossa ferramenta de maneira mais autônoma, e dessa forma ela se torna um pouco mais, assim, genérica no sentido de implementação, né, e de manutenção, né, mas extremamente customizada na experiência do usuário. A gente prefere manter dessa forma. A gente entende que a arquitetura ela é muito única, né? Ela é a expressão do incorporador ou da marca, né? Ela é a forma como aquela marca se comporta no mercado, né? Ou como ela se expressa. Ela é a identidade, de fato. Então, a gente tem possibilidades, mas isso está no horizonte um pouquinho mais para frente, que a gente entende as nossas inteligências artificiais que a gente criou aqui, elas não são essas mais de deep learning, essas que estão mais, né, mais famosas no momento, né? Mas eu acho que tem muito potencial de combinar essas duas aqui, né? E aí traz esse potencial. Mas a gente está fazendo um teste sobre isso. Esperamos que sim. Legal. Tem uma questão também referente a isso, eu comentei agora que tudo isso é muito novo, né? Então é natural que a gente tenha mais dúvida do que certeza, né? E a gente só consegue realmente encontrar um caminho testando, não tem outro jeito. É botar a mão na massa, botar isso para rodar e vamos ver se dá certo, se não dá, volta, faz de novo, né? Tentando errar pouco, errar pequeno e muitas vezes para poder, né, depois acertar isso na trajetória. Mas aí falando dessa questão de ser novo, sempre vem também um questionamento a respeito da distância que isso começa a gerar em termos de acesso a essas tecnologias por parte de pessoas, por um lado, de pessoas que não têm tanto recurso para ter acesso a elas, né, recursos financeiros, uma vez que precisa adquirir software, precisa de tudo isso, e por outro também as dificuldades inerentes a não saber operar com informática. A gente ainda tem um contingente muito grande de profissionais que tem muita dificuldade com informática de uma forma geral. Eu não estou nem colocando aqui BIM, nada disso. Informática mesmo, né? Tem colegas que até hoje não aprenderam o CAD, né? Delegam isso até hoje a outros colaboradores, etc. E nada contra isso, é só uma constatação, acontece, né? Não é uma crítica da minha parte, acontece, tem pessoas que fazem isso. E há sempre um questionamento, quando vem uma ferramenta como essa, de inteligência artificial e tal, se isso não vai aumentar ainda mais o abismo que há entre esses grupos. Os que, como você, dominam tudo isso, consegue passear tranquilamente sobre essas ferramentas, e de outro, um grupo que ainda é muito expressivo, de pessoas que têm dificuldade com tudo isso, né? Ou por uma dificuldade financeira, ou por uma dificuldade de conhecimento a respeito daquilo, foram formados de uma outra forma, não tinha isso na época, não tiveram, de repente, não diria nem o interesse, mas não era o momento deles de aprender à medida que isso foi surgindo, e portanto, ficaram ainda muito arraigados ao nosso processo tradicional. Você acha que essas ferramentas vão aumentar mais este abismo, ou uma outra visão, que já adianto, é uma visão que eu tenho um pouco, é que a facilidade com que ela nos traz pode aproximá-los mais? O que você acha? Concordo com você, Rogério. E até para citar fatos, né? A gente tem... Eu acho que são fatos que explicam os dois lados, os dois aspectos que você trouxe, né? O financeiro e o de saber operar, né? O fato foi, por exemplo, o ChatGPT mesmo, como a gente estava falando, né? O ChatGPT, ele entrou para a história ali pela quantidade de usuários que ele teve, né? E pelo
pouquíssimo tempo, né? Então, pelo lado financeiro, ele foi de graça, né? As pessoas, o mínimo que eles precisavam ter era um acesso à internet, basicamente, né, para testar a plataforma. Então, isso reduz dramaticamente, né, exponencialmente aí o acesso financeiro, né, a esse tipo de ferramenta. E sobre o lado técnico, poxa, ele nem precisou programar nada, né? Ele estava ali usando a própria experiência dele para dialogar, para usar essa ferramenta, né? Então, eu vejo que algo muito parecido pode acontecer aqui do lado de cá na arquitetura, né? Com essas ferramentas, assim. Acho que, por um lado, a gente teve ali uma história de automatização do processo de, né, da parte do projeto em termos gráficos, né? Da parte gráfica da arquitetura, por exemplo, né? Isso é bem evidente ali. Eu peguei um pouquinho dessa história, né? Então, bom, desde lá do Renascimento, você tem ali o projeto em termos de entender ele, em termos de ortogonal, né, ortogonometria, né, você entender planta, corte, fachadas, elevações, né? Isso tudo provocou uma mudança na forma como se produzia arquitetura, né? Levando até arquiteturas mais racionalistas, né? Acho que tudo isso influenciou bastante, né? Isso culminou ali na automatização da prancheta, né? Quando você tinha, no início do século passado, não, isso até bem recentemente, bom, não é tão recentemente, né? Mas ali, anos 70, 80, né? Você tinha aquelas salas cheias, né, de desenhistas, né? Para um projeto comum, né? Que não era tanta coisa assim, né? Então, mas assim, para cada corte, para cada elevação, você dependia do cara atualizar a planta no desenho, daí você passava o desenho para a prancheta do lado, onde você tinha o cara que ia fazer a elevação, atualizava a elevação, tudo muito manual. Isso mudou dramaticamente com o AutoCAD na década de 90, né? E foi em uma década, foi muito interessante isso. Em uma década migrou-se ali dessa prancheta manual no CAD. E o AutoCAD se tornou a prancheta, né? A prancheta de desenho aí do arquiteto, né? Para esses desenhos, né? E aí você passou a dispensar aquela estrutura toda, né? De arquitetos operacionais, de novo, né? É só eles repetindo lá, né? Então, aquelas salas cheias de desenhistas passaram a não existir mais, né? Você tinha um cadista, ou o arquiteto mesmo, que já desenha no próprio CAD, né? E ele mesmo atualizando plantas, cortes, elevações, né? O AutoCAD, ele tem ferramentas formidáveis ali para você trabalhar mesmo em time, né? Com as referências externas, né? Onde você salva um arquivo, a sua autorização já entra direto na autorização do cara que está mexendo com a estrutura, do cara que está, né? Então você pode compatibilizar isso de forma bem rápida, né? Comparado ao que era antes, né? E aí, a partir de 2010, tal, você tem a implementação dos modelos BIM, né? Que trazem essa automação ainda maior. O que aconteceu ali na década de 90 com o AutoCAD, então esse BIM, né? Realmente causou ali assim, né, as pessoas deixaram de fazer na maneira como eles faziam, né? Então isso deixou várias pessoas desempregadas, né? Mas de novo ali eu acho que é uma questão muito mais operacional, né? Muito mais operacional de fato. E ali existia uma barreira técnica que deixou algumas pessoas de fora, né? O que essas novas tecnologias eu acho que acabam fazendo é um meio termo disso, né? Acho que no final das contas, né? É trazer a automação dos desenhos, esse tipo de automação, e também, no nosso caso específico, né? A automação ali desse processo, não é automatizar o processo criativo, mas empoderar esse processo criativo, né? A nossa ideia é chegar numa ferramenta que um usuário comum consiga, né, dialogar com a nossa ferramenta e possa produzir esses projetos. E dessa forma, essa carga cognitiva que você teve ali com o AutoCAD ou com o BIM, no segundo momento, né, ele passa a deixar existir, né?
dessa forma, né? Então, eu imagino que agora tem um momento de convergência dessas tecnologias, no sentido de ampliar o uso, né, e a cognitividade, né, para você usar, que está cada vez caminhando para isso, né? Acho que há fortes indícios de que todas as tecnologias estão caminhando um pouco nesse sentido, né? E o que eu imagino que vai haver é uma completa remodulação, né, de papéis, assim, né? Então, arquitetos sendo mais estratégicos, né, não operacionais, né? Empresas como a nossa desenvolvendo o back-end, né, para que isso se torne possível, né? Então, eu acho que a coisa, eu acho que vai começar a ir para esses lugares novos, né, de visão do trabalho, vamos dizer assim. Ah, legal. Eu concordo, eu acho que o exemplo que você deu do ChatGPT, né, o fato de ser tão simples a ponto de qualquer pessoa poder usar e ser também ter uma versão gratuita, o que deu uma acessibilidade também muito grande, ele acaba por pôr à frente uma situação muito interessante, que é aquelas pessoas que em algum momento ficaram de lado porque tinham que aprender uma coisa muito complexa. O início do AutoCAD era terrível, você fazer um projeto. Com certeza. Fazer um projeto em DOS no AutoCAD era um drama. Então eu nem culpo quem não quis aprender aquilo, pelo amor de Deus. Eu ouvi falar de histórias que você precisava dar a coordenada de cada afinal da linha no teclado. Não, era terrível, era terrível. Eu fiz, quando eu estava ainda saindo da escola, eu fiz curso de Basic, né, programação em Basic. E, cara, para você botar para ouvir uma música era um monte de código para poder você sair uma música. Fazer uma linha era um código enorme, com coordenada de ponto de outro e tal. Então, era extremamente roots o negócio, né? Então, óbvio que para quem não tem... Eu gostava, tudo bem, e aquilo para mim era uma diversão. Mas para quem não curte, aquilo é um drama, é um muro gigantesco que teria que transpor, né? E pronto, aí o cara pega e não aprende. Mas quando vem aqui uma ferramenta que é tão fácil quanto digitar no Word, aquela dificuldade desaparece, né? E aí eu posso pôr à frente uma coisa que é muito importante, que é a experiência desse cara. Então agora, se eu pego o próprio ChatGPT, coloco um engenheiro recém-formado, um arquiteto recém-formado, para operar, ele não saberá fazer perguntas com a mesma profundidade do que um arquiteto ou engenheiro experiente, né? Sim. Então aqui, o nível de experiência, de grau de conhecimento, passa a ter um diferencial absurdo. Então os dois vão conseguir operar, porque é fácil de operar. Do ponto de vista da experiência do usuário, é muito fácil para qualquer um dos dois. Seja um menino de 16 anos, seja lá um arquiteto já consagrado com seus 60. Entretanto, a pergunta ou o prompt dos dois será completamente diferente, né? Com certeza. E aí eu imagino que plataformas como a de vocês acabarão por ter isso também, sabe? Eu vejo por um bom lado isso. Acabará por dar um potencial gigantesco a esses profissionais que nós temos imenso no mercado, com uma alta qualidade de arquitetura, acabará a dar a eles uma potência, um superpoder que eles não tinham. Você acha que isso vai acabar por acontecer? Com certeza, né? É um superpoder que foi equivalente ao que foi dado, bom, lá na Idade Média, quando você teve o Renascimento, né? Com essas técnicas de representação, né? Você empoderou o arquiteto, né? A pensar conceitualmente o projeto. De forma similar, o AutoCAD, por exemplo, né? Tipo, quando um arquiteto foi empoderado por uma planilha, né? Uma prancheta, né? Uma prancheta digital, empoderado com todas aquelas pessoas que faziam parte daquela sala, né? E agora ela consegue, né, ter o poder de todas aquelas pessoas concentradas na mão dela, num desenho, numa prancheta digital, né? E agora, mais empoderado ainda com BIM, né? E agora acho que a gente empodera ainda mais, né? Com essa
poxa, a proposta nossa, né? Tipo, do que está acontecendo, né? O relacionado ali com o ChatGPT, os usuários não precisaram entender, né, como codificar, né? Eles só saem usando, né? Então, eu acho que é um movimento de volta ali, e eu acho que isso só tem a ganhar com isso, né? Eu acho que, no caso do ChatGPT, por exemplo, né? Eu acho que eu tenho usado muito, assim, também que apesar de eu não gostar muito de escrever, né? Mas, assim, tem estilos ou formas que eu, né? Por exemplo, eu escrevo projetos, né? De, sei lá, uma péssima que não falei, né? Eu repito o mesmo parágrafo de diferentes formas, às vezes, para saber, poxa, né, isso é o trabalho que o ChatGPT está fazendo, né? Escreva estilo tal, né, tal informação, me agregue com, né? Tipo, isso é uma automação, né, desse processo, né? Então, e tudo isso, chegar onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar no melhor texto ganhador, sexy, que eu pegue né, que eu consiga expressar tudo que eu quero, né? Então, não são ferramentas de expressão, né, no fim das contas. Perfeito. Agora, eu sou entusiasta disso, como é óbvio, tu também é, mas tem riscos, né? Como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. É uma ferramenta, como qualquer outra, né? Eu posso usar a faca. Um chefe de cozinha pode usar uma faca para fazer um ótimo prato. Um outro cara pode pegar a mesma faca e matar alguém, né? Então é o mesmo produto, só que utilizado de forma diferente. Tu vês algum risco para o uso em escala de ferramentas de inteligência artificial para projeto? Consegue ver, botar de lado um pouco o nosso entusiasmo por esse negócio? Sim. Consegue ver algum risco nisso? Cara, eu acho que tá um pouco incipiente para a gente entender da minha experiência aqui, em termos de projeto de arquitetura, né, especificamente do que a gente faz, eu acho que não há riscos de impacto negativo. Eu acho que, no final das contas, assim, a realidade da classe de arquitetos, no final das contas, também é algo a se considerar, né? A gente tem uma classe super maltratada, né? São arquitetos que não conseguem cobrar muito bem pelos seus projetos, né? O esforço, a remuneração acaba não recompensando o esforço que você tem para produzir esses projetos. Então, a gente precisa, de fato, ali, né, de soluções que possam, né, qualificar melhor, né, e trazer condições ali para que os arquitetos tragam arquiteturas de melhor qualidade, né, e em velocidades maiores, né? Então, assim, em termos de projetos de arquitetura, tirando essa parte de automações, né, acabam tirando algumas papel operacional de algumas pessoas, né, assim como comentei do AutoCAD, com a sala de desenhador, desenhistas, né, coisa do tipo. Talvez esse seja o maior risco, mas é um risco, eu acho que talvez natural. Então, para projeto, assim, eu tenho discutido bastante essa questão, né, com vários colegas. Projeto, eu não consigo, não sei, eu acho que é um pouco cedo para a gente entender as consequências, né? Agora, um aspecto da inteligência artificial em si, que eu vejo que é muito perigosa na nossa sociedade, né? Eu uso para controle de redes sociais, né? De controle ideológicas, né? O que a gente faz em termos de customização de projeto em massa para o nosso cliente, né? É o que essas LLMs, né? O Large Language Models, eles fazem com conteúdo ideológico, né, para as pessoas, né? Eles customizam em massa, né? Uma informação para cada pessoa, né? E isso no sentido ideológico das pessoas, no sentido político, isso tem consequências militares, né? A gente já está vendo bastante disso, né? Nessas últimas eleições, né? Que a gente anda vivendo, e assim, eles falaram antes. Um outro risco é o uso de inteligência artificial, que já é comum, né, em ambientes militares, né? Se você programa
um míssil, né, para atingir, para que ele seja altamente customizável em termos de chegar no seu objetivo, né? E você não tem um botão do tipo, pô, dispara, né? E aquele objetivo fica fosco, né? Tipo, em termos de, ele pode escolher uma pessoa, né? Mas ele pode escolher a pessoa negra, ou ao invés de uma pessoa branca, enfim. Você começa a ter vários problemas éticos, né? Agora, em relação à arquitetura, existem esses riscos de interpretação, né? Tipo, de biases, né? De enviesamento, talvez, né? Mas isso acho que é algo bem mitigável ao longo prazo, né? A gente herda aí também uma tradição, né? Que a gente acaba imprimindo aí nesses manuais de arquitetura dos clientes, né? Ou talvez na maneira como a gente for generalizar a nossa ferramenta, no sentido de repetir padrões do passado, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, era bem comum, né? Você ter ali o dormitório da empregada, por exemplo. Que refletia um passado que já não é nada comum hoje em dia, né? Acho que é exceção hoje em dia. Então, são padrões como esse que eu vejo mais, assim, os riscos, assim, de uso da inteligência artificial, no sentido de, talvez, de estender, né, esses padrões, ou, né, de preconizar, mas eu acho que também ele acaba trazendo, né, essas questões mais à tona, né? Então, eu acho que até nessa possível risco, na verdade, eu acho que tem bons aprendizados a ser tirados disso, né? Talvez eles evidenciem coisas padrões nossos que a gente não deveria, né, levar para frente ao algoritmizar, né, transformar, né, esses pensamentos em larga escala. Poxa, eu começo a incomodar em algum momento, e eu acho que aí o papel, né, estratégico da arquitetura é de auto-ressignificar, né, de trazer mais, né, alterar aquele código, né, e alterar a forma como é produzida aquela arquitetura, para que ela, de fato, espere ali o comportamento desejado, né, o futuro que a gente espera. Não, perfeito, maravilha. Amigo, caminhando aqui para o final, eu queria te pedir que fizesse as suas considerações finais, tá? Sobre tudo que a gente já conversou aqui. Se quiser também falar um pouco mais da tua empresa, deixar aqui algum recado em especial que tu queiras, o microfone é teu. Primeiro, Rogério, cara, obrigado aí pela oportunidade. Adorei o papo. Me chame sempre que precisar. Seja ele aqui ou tomando uma cervejinha. Adoro falar sobre isso, né? Acho que são questões que tocam ali no nosso cotidiano e na nossa maneira de querer ser também no futuro, né? E eu acho que é muito importante, isso me deixa muito alegre, tá? Obrigado aí pelo convite. Cara, o papo foi ótimo, né? Acho que a gente tocou em partes bem profundas e delicadas aqui. Espero que tenha contribuído, né? Do lado da Arquidem, eu queria fazer um convite também, né? A gente está testando esses produtos da Arquigen, né? Então, no Arquigen Buildings, né? Que é o de viabilidade, a gente está aberto a incorporadoras, né? Que tenham esse problema do Minha Casa Minha Vida, num primeiro momento em terrenos planos, mas a gente já está trabalhando na versão em terrenos acidentados, né? Isso, se quiser fazer parte da nossa história aí, usar nosso produto nesse sentido, tá? E aí a gente tem um long roadmap também desenvolver aqui pela frente, mas levando em conta que eles querem imprimir a qualidade de arquitetura neles, né? Então a gente não quer se apressar a fazer isso. E também do Arquigen Layouts, né? A gente também está com essa mesma ideia para problemas de layouts mais simplificados, né? Então poucas zonas e poucos mobiliários, né? Mas uma escala grande, né, de projetos, assim como de franquias ou lojas de rede, né? Coisas do tipo. Se tiver interessado, por favor, a gente vai adorar trocar uma ideia com vocês e poder ajudar, né? E a levar a arquitetura, né? Fazer a arquitetura o que ela deva ser, né? Que é um instrumento ali para que ele se expresse. É isso. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Alexandre, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente.
todos esses dados de acesso à plataforma da ArcGen, os contatos também de LinkedIn do Alexandre vão estar aqui na descrição do vídeo, então quem quiser entrar em contato, basta ir aqui na descrição e pegar, para além de outras informações também daqui do podcast. Alexandre, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. A todos que ficaram conosco aqui também até agora, meu muito obrigado. Se gostou do conteúdo, considere curtir e compartilhar com seus amigos. Até mais, até a próxima.